Olá, alunos do terceiro ano! Vamos iniciar a nossa aula de matemática de hoje, dia 3 de dezembro de 2020. Estamos na reta final do nosso ano letivo, mas ainda temos muita coisa para estudar. E hoje nós falaremos um pouco mais da multiplicação, que é a soma de parcelas iguais. Sei que vocês já estudaram este assunto no terceiro ano, mas como nós já encerramos todo o nosso conteúdo do nosso LDI, vamos revisar alguns desses assuntos já estudados no nosso ano letivo de 2020. Observe a situação abaixo. Quantas cerejas seriam necessárias para 8 fatias de bolo iguais a esta? Como você encontraria o resultado? Vocês acham que devemos começar o cálculo pelo número de fatias de bolo ou pela quantidade de cerejas em cada fatia? E por quê? Nós podemos encontrar o resultado dessa situação por meio da soma de parcelas iguais. Vamos ver? A pergunta é: quantas cerejas seriam necessárias para 8 fatias de bolos iguais a esta? Vocês podem observar que nesta representação temos uma fatia de bolo com 2 cerejas em cima. Então, vamos considerar 8 fatias de bolos iguais a essa. Vou colocar aqui o desenho para ficar mais fácil de compreender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fatias de bolo. Quantas cerejas temos mesmo em cima de cada fatia? 2 cerejas. Mas lembrando que são 2 cerejas para cada fatia. Vamos distribuir então? 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 e mais 2 cerejas. Aqui nós já temos a resposta por meio da representação da ilustração, mas não é isso que queremos, tá bom? Nós iremos trabalhar com cálculos, tá? E para compreendermos melhor o cálculo da multiplicação, vamos entender a ideia da soma das parcelas iguais. Eu preciso saber quantas cerejas eu irei precisar. Aqui, na ilustração que nós fizemos, vamos contar as unidades de cerejas para cada fatia de bolo. Em cada fatia, há 2 cerejas. Então, eu vou colocar aqui o número 2. Mas ele se repetiu quantas vezes mesmo? São 8 fatias, então o número 2 deve se repetir por 8 vezes. Ou seja, nós iremos somar o número 2 por ele mesmo 8 vezes. E 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 e mais 2 é igual a 16. Se nós contarmos cada uma dessas cerejas, encontraremos 16 cerejas. Ou também, podemos encontrar o resultado desta situação somando a quantidade de fatias de bolo. Nós temos aqui 8 fatias. Iremos repetir o número 8 em um cálculo de adição 2 vezes, porque 2 é a quantidade total de cereja em cima de cada fatia. Então, o nosso cálculo ficará 8 mais 8, que também é 16. Eu posso dizer então que, em relação à quantidade de cerejas,
no cálculo que nós fizemos anteriormente, com a soma de parcelas iguais, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 e mais 2, deu 16. Que isso tudo é o mesmo que 2 vezes 8. Porque nós repetimos o número 2 por 8 vezes. Trocamos aqui o cálculo. Ao invés de usarmos o cálculo da adição, usamos o cálculo da multiplicação. Ficou uma sentença matemática bem mais curta do que pelo cálculo da adição, não é mesmo? E da mesma forma que 8 mais 8 é igual a 16, eu posso dizer que isto é o mesmo que 8 vezes 2 é igual a 16, porque eu repeti o número 8 por 2 vezes. Troquei aqui o cálculo da adição pelo cálculo da multiplicação. Agora, vamos conhecer os termos da multiplicação. Nós já falamos isso nas aulas durante o nosso ano letivo de 2020, mas vamos rever novamente, tá bom? Neste cálculo, 8 vezes 2 é igual a 16, cada número tem um nome. Nesta situação, o número 8 é o fator desta sentença. O número 2 também chama-se fator. Então, os números que estão multiplicando entre eles, nós chamamos de fatores. E o resultado, neste caso o número 16, é o produto. Ah, professora, mas e se a conta estiver armada? Não faz diferença. Observem que os números que estão multiplicando entre eles são denominados fatores e o resultado, produto. Assim como 2 é denominado fator na conta armada, na sentença matemática também. E o 8 também é denominado fator. Professora, na sentença o 8 vem primeiro e na conta armada, quem vem primeiro é o 2. E o resultado das duas contas é o mesmo. Isso mesmo. Assim como 2 vezes 8 é 16, 8 vezes 2 também é 16. Veja que a ordem dos fatores não altera o produto. Mesmo que os números troquem de lugares, o resultado permanece o mesmo. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Você está em uma prova de matemática no 4º ano e a professora vai aplicar situação problema que envolva o cálculo da multiplicação. Você sabe que você vai precisar consultar uma tabuada, não é mesmo? Mas, e se a professora disser o seguinte, que é muito provável que isso aconteça lá no 4º ano? A prova é sem consulta tabuada. O que você vai fazer? Você precisa decorar a tabuada de ponta a ponta? Não, tem um jeito muito mais fácil. Aprender a montar a própria tabuada. Então, lá na sua prova do 4º ano, a professora já disse que você não pode consultar a tabuada, não é mesmo? Mas você pode fazer a sua tabuada no cantinho da sua avaliação. E será que você vai conseguir fazer a sua própria tabuada? Bom, hoje nós iremos aprender isso. Vamos montar a tabuada do 2. Se a multiplicação é a soma das parcelas iguais,
Para descobrirmos quanto é 2 vezes 3, basta somarmos o 2 por ele mesmo, repetindo 3 vezes. 2 mais 2 mais 2. Usaremos a soma das parcelas iguais para montarmos a tabuada do 2. Vamos montar aqui a nossa tabuada. Devemos sempre iniciar a tabuada pelo número 0. Então, eu quero montar a tabuada do 2. Vou iniciar com 2 vezes 0. Olhem só a dica que a professora vai te dar. Ela é muito valiosa. É uma regra que você vai usar sempre. Todo número multiplicado por 0 é sempre 0. 2 vezes 0 é 0. Professora, e se for 22 vezes 0? Vai continuar sendo 0. E se for 100 vezes 0? Continua sendo 0. Sempre, todo número multiplicado por 0 sempre será 0. Depois do 0 vem o 1. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 1. Vou montar estas sentenças uma embaixo da outra. Outra regrinha: todo número multiplicado por 1 é sempre ele mesmo. Nesta situação, 2 vezes 1 é 2. E se fosse 22? 22 vezes 1 seria 22. E se fosse 200? 200 vezes 1 é 200. Veja que todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Isso se aplica para todos os números, tá bom? Exceto 0, pois 0 vezes 1 é 0. Para todos os outros números que forem multiplicados por 1, o resultado será sempre ele mesmo. Agora, vamos para a próxima sentença. 2 vezes 2. Eu sei que é igual a 4, mas vamos descobrir o porquê. Porque 2 mais 2 é 4. 2 vezes 3. Eu sei que é 6. Mas por quê? Vamos descobrir. 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Viram que nós repetimos aqui o número 2 de acordo com o número da sentença do cálculo de multiplicação que nós estamos usando na nossa tabuada? Nós faremos isso com os demais números da tabuada do 2. 2 vezes 4 é 8. Por quê? 2 mais 2 mais 2 mais 2 é 8. 2 vezes 5 é igual a 10. Aqui na frente, na adição das parcelas iguais, eu vou repetir o número 2 5 vezes, somando todos eles. E 2 mais 2 mais 2, mais 2 e mais 2 é igual a 10. 2 vezes 6 é 12. Por quê? 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 e mais 2 é 12. Nossa, professora, mas contar 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 todas as vezes? Na soma das parcelas iguais? Sim. Mas eu já vou dar uma dica para vocês de como agilizar esse cálculo. Aguarda só um pouquinho que a gente já chega lá. 2 vezes 7, 14. Porque 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 e mais 2 é 14. 2 vezes 8 é 16. Pois, se eu repetir o número 2 8 vezes e somar todos, terei 16. 2 vezes 9 é 18.
pois ao repetir o número 2 por 9 vezes e somar todos eles, eu terei 18. E 2 vezes 10 é 20, pois ao repetir o número 2 por 10 vezes, eu terei o 20. Eu quero que vocês observem agora o que aconteceu aqui, de um resultado para o outro. 2 vezes 2 é 4 e 2 vezes 3 é 6. Vejam que o número 4 pulou para o número 6. O que aconteceu aqui entre um número e outro? 4 mais 2 é 6. E observe que do 6 para o próximo resultado também foi adicionado mais 2. 6 mais 2 é 8. E veja o que aconteceu com o próximo resultado. 8 mais 2 é 10. Observem que os resultados aumentam de 2 em 2. Isso acontece com as demais tabuadas. Os resultados aumentam seguindo a sequência de acordo com a tabuada trabalhada. Exemplo, na tabuada do 3, os resultados aumentam de 3 em 3 e assim por diante. Agora ficou bem mais fácil, não é mesmo? Eu sei que 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2, então do 0 ele andou 2 casas, 2 números, e chegou no 2. Do 2 para o 2 vezes 2, que é igual a 4, ele andou mais 2 números. Então, todos os resultados aumentam de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Se nós estivéssemos trabalhando aqui a tabuada do 4, os resultados aumentariam de 4 em 4. Se fosse a tabuada do 5, os resultados aumentariam de 5 em 5. Agora vamos à atividade. Copie o enunciado em seu caderno. Número 1. Em seu caderno, faça a tabuada do 3 ao 5. Agora é com vocês. Montem as sentenças uma embaixo da outra, como no exemplo que nós acabamos de fazer na tabuada do 2. E coloquem o resultado. Se for necessário, você poderá usar à parte a soma das parcelas iguais, não grudadinho na tabuada como nós fizemos aqui, tá bom? Mas se você conseguir, já coloquem o resultado, seguindo a sequência sempre de 3 em 3, 4 em 4 e 5 em 5. Isso de acordo com a tabuada que você estiver montando. Após finalizar a tabuada do 3 ao 5, você irá enviar uma foto para o número privado da professora. Aguardo o retorno de vocês e até a próxima!